No que diz respeito às propriedades químicas das árvores, No que diz respeito às propriedades químicas das árvores, menos ainda está feito. Quantos produtos preciosos não estão ainda para serem descobertos e outros, aliás já conhecidos, estão ainda inexplorados? Contudo, não constituem esses estudos a principal necessidade. a principal necessidade. Aí Agora ele vai abrir outro item, né? É interessante ele colocar, ele está falando já das propriedades químicas que as plantas poderiam ter, inclusive para remédio, né? Agora é o próximo item. Investigações sobre os inimigos das árvores florestais e quais as causas de definhamento que se nota às vezes em extensões consideráveis de matas. É um ponto de importância capital pelo seu grande alcance econômico. Sem estes conhecimentos, como dar-se-á conselhos ou como remediar onde as causas são desconhecidas? Pertencem aí os estudos sobre os parasitas nocivos, tanto do reino animal como vegetal, sobre os organismos inferiores como fungos e bactérias e sobre a miríade de insetos, tanto nocivos como úteis que povoam as matas, sobre a caça, pois há não dá pra ler. Sobre a caça, pois há muitos animais que destroem as árvores pequenas, acho que... já é outra folha. Acho que a senhora, olha. Animais que destroem as árvores pequenas e muitas árvores que não deixam os frutos amadurecerem. Sobre as moléstias que atacam as árvores e quais os efeitos da geada, da seca e da umidade. Enfim, estas investigações são tantas que dão trabalho a uma sessão especial, como efetivamente existem nos Estados Unidos da América do Norte e na Alemanha. Eis em traços largos os principais pontos dos quais cada um pode ser objeto de uma sessão à parte no serviço florestal, mas que, no começo, devem ser subordinados o mais possível às questões puramente práticas, cujos estudos devem constituir o princípio e serem encetados sem demora. Mas o início deste serviço oferece em São Paulo algumas dificuldades que só com o tempo poderão ser completamente vencidas. A primeira delas está na enorme diferença das matas tropicais que existem neste estado para as dos países onde o serviço florestal já se acha em plena atividade. Diferença esta que determina a necessidade de criar-se tudo de novo e caminhar sem guia no princípio. Interessante, né? Ele tá falando, não adianta pegar o modelo lá que das florestas... Não tem a ver conosco. Que não tem a ver conosco. Dessa grandeza, né? Sim, da nossa diversidade, né? Então ele já estava falando aí de biodiversidade, né? Então agora o próximo é as matas dos países já providos com esse serviço. Eu tô com dificuldade de ler porque você Eu tô sem o óculos. Mas você quer que eu... Cadê o Arthur, trouxe o violão, vai ter que ler. As matas dos países... Mais alto, um pouquinho alto. Se compõem, em geral, de uma só espécie de árvores, ou pelo menos de muito poucas. Ali costuma contar-se cerca de 100 exemplares, da mesma espécie, por bactéria ou passo em São Paulo. Por hectare. Por hectare, Ao passo que em São Paulo... Poucos os lugares onde numa área igual se possa achar 10 árvores da mesma qualidade e dali a dificuldade de reunir um estoque de uma certa determinada madeira, o que naturalmente deve modificar todo o sistema de tratamento das florestas, influir muito no preço, nos transportes e refletir no mercado todo. De onde se segue o que o serviço florestal aqui não pode ser mesmo empregado em outros países. Sim. Por causa dessas diferenças fundamentais, as modificações a introduzir devem ser no sentido de estudar os meios mais práticos para tornar as florestas mais uniformes em espécies determinadas, fazendo a seleção que
sejam preferíveis pela sua utilidade e valor comercial, assim como determinar quase todas as condições da adaptação e quais as espécies para serem adaptadas, tomando em conta o clima e demais condições dessas diversas localidades. Uma outra dificuldade, talvez maior ainda, está no sistema de lavoura adotado até agora. Foi sempre entendido que o terreno da mata virgem era o melhor para fazer roça, o que aliás é uma verdadeira verdade demonstrada pela experiência de longo tempo, mas por causa disso desprezou-se e despreza-se ainda o valor da mata, valor esse que indefinitivamente passa e muito o valor de todas as colheitas que no mesmo terreno poderão ser feitas, exceto talvez a do café. Nem se cogitava os prejuízos resultantes da cessação dos benefícios indiretos. Qual que é a palavra que está apagada mesmo? Mais reais que resultam das matas como anteparos contra os ventos e como geradores de alimentadores das nascentes de água. Os ventos, é isso agora aqui? Entre muitos exemplos que elucidam esta verdade da própria cidade de São Paulo. Então, olha só, ele estava falando aí de serviços ecossistêmicos, né? Produção de água, regulação do clima, benefícios indiretos da floresta, né? Que hoje a gente conhece por esse nome, mas ele estava colocando, né? Agora começa a outra parte. Outrora, quando ainda circundada por florestas, nos altos da Liberdade e Consolação, e quando ainda haviam extensas matas na área toda que separa a cidade da Serra do Mar, as oscilações diárias da temperatura eram menores e as precipitações muito mais regulares. Mas a cidade, no seu enorme crescimento, carecia de combustível, cujo consumo ainda diariamente aumenta, e foram as matas próximas que infalivelmente haviam e hão de fornecê-lo ainda. Se não fosse a sábia medida do governo de desapropriar os terrenos na Serra da Cantareira, a cidade teria de cingir-se às águas do Tietê, o que acarretaria enormes despesas. O mesmo que aconteceu à cidade de São Paulo acontecerá em maior escala ao estado todo, se não houver logo uma reação, pois existem já municípios inteiros onde não há mais um pão de madeira de lei. Para não falhar no aparecimento de geadas em lugares onde antigamente eram completamente desconhecidas. O estado de São Paulo já só possui capoeirões, porque as matas virgens propriamente ditas se restringem à faixa do litoral, nas serras que formam o gigantesco degrau para o planalto do interior, pois onde o homem aparece nesse estado, as matas primitivas já se foram. Olha só o que ele está falando, em 1895. E é interessante, ele está falando das questões climáticas também, porque ele era um meteorológico, né? Tinha estação de meteorologia na casa dele, né? A primeira estação ele montou na casa dele, na Rua da Consolação, número 7, acho, né? 39. Oi? Número 39. 39, é? Então, nós temos que fazer uma visita lá, hein, Fausto? Já fui lá, não